eu vou falar muito do patrimônio enquanto chão, res pública, né? Urbanidade, botar as pessoas para usar o espaço público, né? Para além do edifício, do patrimônio, como esse aqui, né? Requalificação urbana de territórios históricos. E eu acho que a gente tem hoje no Brasil, finalmente está chegando, uma caixinha de ferramentas, um toolkit aí interessante de instrumentos urbanos inovadores, principalmente aqui à direita de vocês, que podem, nos próximos anos, promover essas requalificações, né? Eu costumo dizer, como urbanista, que, de maneira geral, né, a gente sabe, e as palestras do Mauro e principalmente do Washington, que ficou vários anos no Rio, mostraram muito bem o que é que a gente deve fazer. Promover a urbanidade, cidade para as pessoas, né? Os sítios históricos, eles são muito vivos, né? Se vocês andarem aqui a pé 5, 10 minutos até o centro, está bombando de gente. Por isso que não se fala mais de revitalização. Está cheio de vida. Mas às 6, 7 da noite apaga, morre. No fim de semana, amanhã não tem ninguém, domingo não tem ninguém. Inóspito, né? Falta moradores, né? Mas eles estão muito vivos de dia, né? Promover a urbanidade é isso, gente, é o tempo inteiro, é 24 horas, precisa de morador, precisa de vitalidade, precisa de tudo isso junto, precisa desse pacotinho e precisa de requalificação, né? O Washington mostrou detalhes, né, da tragédia urbana, que são as nossas calçadas, a ausência de traffic calming, tudo, né? O chão da cidade, ele é muito desqualificado, apesar de muito vivo e dinâmico durante o dia. Mas o meu desafio hoje é falar um pouquinho da parte de baixo. E eu costumo dizer, eu costumo separar aí que nós temos ações estratégicas, são as maiores, de maior escala e de mais longo prazo. Por exemplo, São Paulo tem hoje um excelente marco regulatório, né, que vem do seu PDE 2014, passando pelo zoneamento e por alguns instrumentos que foram regulamentados, como o PIO, Projeto de Intervenção Urbana, que foi regulamentado em 2016. São as grandes estratégias, para onde que a cidade vai nos próximos 16 anos. Depois nós temos aí, dando um pulo, as ações táticas, né? Urbanismo tático, a lei da cidade limpa aqui em São Paulo, né? O programa Centro Aberto da cidade de São Paulo, que na gestão passada fez diversos, né? Promove a requalificação de alguns lugares, né? Promove a urbanidade, é muito bacana, é excelente, né? Pode ser uma iniciativa governamental, pode ser um termo de cooperação, né? O Centro Aberto, por exemplo, são termos de cooperação, né? A Porto Seguro adota uma praça, para dar um exemplo, né? Mas eu diria que as ações sistêmicas são aquelas que mais me encantam, porque é isso que a gente vai deixar como legado. E é disso que eu vou falar hoje aqui. Vou falar do instrumento inovador do PIO, Projeto de Intervenção Urbana. Vou falar da AIU, uma área de intervenção urbana. Vou falar um pouquinho de concessões. Vou falar de PPPs. Muito, infinitamente mais simples do que as grandes e gigantescas operações urbanas, tá? Estou falando de parcerias entre agentes públicos e privados numa escala local, né? E vou falar de parâmetros específicos e incentivos urbanos. Para falar disso tudo, eu escolhi um trabalho que nós estamos lá na São Paulo Urbanismo trabalhando desde março, né? Soltamos a consulta pública para todo mundo no site do Gestão Urbana, está lá ainda, a consulta acabou, ficou durante 20 dias, mas quem quiser entrar, está todo o trabalho lá, que é o Núcleo Histórico, Centro Histórico de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Foi uma cidade independente, tão antiga quase quanto São Paulo, né? É o portal de entrada da Zona Sul, é onde está hoje o Largo 13, recebeu os alemães, os imigrantes, mais recentemente, no século passado, os nordestinos. E é um núcleo histórico interessante, porque está virando um PIO para nós, né? Nós lançamos o PIO Jurubatuba, esse é o centro histórico, a centralidade principal do PIO Jurubatuba, e ele tem uma escala muito interessante da gente trabalhar, né? O Washington falou disso antes de mim, né? São 109 hectares, gente, são 10, 11 quarteirões. É muito mais fácil da gente trabalhar. A gente chega na escala local, né? A gente conversa com o comerciante, com a rua, vai fechar ou não vai fechar, né? Lá tem calçada de 50 centímetros, gente, cheio de camelô. O que a gente pode fazer naquela rua, naquela calçada, conversando com aqueles caras?
com aquele comércio formal e informal, com aquele morador, né? É uma centralidade interessantíssima, congrega hoje a Igreja Matriz, o Largo 13, né? Ao longo da história, a vitalidade urbana, apesar, né, da desqualificação do chão, das calçadas, das vias, né? O que foi e o que é. Eu diria absoluta falta de urbanidade, né? Surreal, né? Um lugar desse devia estar inteirinho colocado no chão, elevado e qualificado para as pessoas usarem e venderem e fazerem comércio, como nós mostramos aqui no início, né? Nas ágoras gregas. É isso que em volta do Largo 13 está precisando, porque é lá que bomba de gente. Mas a realidade é essa aqui, né? Enfim, isto aqui é o que está tombado oficialmente, né? Isto aqui eu trouxe porque é sempre uma equação muito difícil, o Washington novamente falou antes de mim, né? Aquilo que oficialmente no papel, nos órgãos, está tombado e a realidade dura e crua, né? Bem diferente. Isto aqui em vermelhinho, gente, é o uso do solo. Para aqueles que não são arquitetos, é um sintoma. Vermelho, comércio. Está vivo, dinâmico, muita vitalidade durante o dia. É isso. Isso aqui é um diagnóstico que a gente usa, né? E esse aqui é outra face da moeda. Trágico, né? Quanto mais densidade populacional, quanto mais claro, menor. Olha o centro histórico de... Oh, ficou mais alto, né? De Santo Amaro. O pedaço todo que está tombado. Menos de 25 habitantes por hectare. Sabe o que é isso? Alphaville, Jardins, bairros monoresidenciais. Baixíssima densidade. Eu moro aqui em Genópolis, vim a pé, 10 minutos. Maior densidade de São Paulo, 270. Barcelona, 341. Copacabana, 270. 25, gente. Não mora quase ninguém. E é isso. Infelizmente, é o centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo oferta 253 vagas de trabalho para cada pessoa que mora aqui, distritos Sé República. Abunda a oferta de trabalho e quase ninguém mora. E aí a gente recebe um Uruguai todo dia que vem da Zona Leste, 3,5 milhões de pessoas para trabalhar no centro. E lá naquele lugar não mora ninguém. O Washington falou disso antes de mim, né? Mas, enfim... Esse é um trabalho que está em curso, a gente está fazendo todo o trabalho, meio ambiente, melhoramentos viários, propostas, isso, aquilo, blá, 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 o patrimônio tombado, a área de preservação, os gabaritos limitantes, para a gente preservar aquela ambiência histórica, algumas propostas de requalificar aquele lugar, trazer mais gente para morar, maior fruição urbana, maior qualificação do chão, aumento de passeios públicos, requalificação daquele território onde as pessoas estão usando de dia. Qualificar o território que está tão bombado de gente e vital durante o dia. E usar instrumentos para a gente trazer mais gente para morar aí. Aí tem metrô, tem terminal e tem toda essa vitalidade. E tem uma densidade baixíssima. É um desafio gigantesco, né? Os centros históricos, os territórios históricos precisam ser lugares que agregam vitalidade e gente morando, né? Como nos outros lugares do planeta, né? Então, gente, eu diria o seguinte, neste Pio Jurubatuba, onde a principal centralidade é Santo Amaro, nós estamos desenvolvendo, através do Pio, do Projeto de Intervenção Urbana, alguns instrumentos pendurados nele. O Pio ele é muito bacana porque ele nos abre uma caixinha de ferramentas. Por exemplo, é possível que nós delimitemos isto aqui como uma AIU, uma área de intervenção urbana. Com isso, nós podemos gerar ali, vou botar entre aspas, uma mini operação urbana, onde os recursos, por exemplo, de transferência de potencial do bem tombado para uma área do lado ali, que é uma ZDE industrial, possam ser alocados num funding que vai requalificar
o chão daquele lugar. É diferente do Fundurb que a cidade de São Paulo tem, que todos os empreendedores pagam outorga para construir, vai tudo para um fundo, né? E que distribui carimbadamente 30% para HIS, mobilidade, isso, aquilo, mas é para a cidade inteira. Aqui a gente pode fazer um funding específico para um território de 100 hectares, né? É quase um plano de bairro, gente. Né? É muito mais bacana. Né? Então, assim, o PIO ele pode ser esse instrumento, né? Muito interessante. A gente pode criar incentivos urbanos, parâmetros específicos, a gente vai fazer audiência lá, e aí o olhinho no olhinho é a pessoa que está ali, né? Deixa de ser abstrato, né? O sujeito está interessado em investir. Podemos ter aqui logo, né, uma concessão, é um dos programas aqui da gestão, a concessão dos terminais, nós lançamos 3 agora há pouco. Santo Amaro pode ser um que entre na próxima leva, aí também a concessão dos terminais pressupõe um PIO, um epicentro no terminal, com um raio de 600 metros em volta, né? O concessionário que ganhar a concessão vai ter que investir na requalificação desse território. Então, existe assim, o PIO ele abre uma caixinha de oportunidades, inclusive para a gente financiar a requalificação urbana. E trabalha numa escala que é muito mais fácil e próxima do cidadão, mais fácil da gente tentar viabilizar e próxima do cidadão, né? Como diria Henrique Peñalosa, mais difícil do que a disputa por terra na cidade, mais difícil do que essa disputa entre o capital e o acesso à terra e às pessoas, são os instrumentos urbanos que promovam uma cidade para as pessoas. Eu diria que o PIO ele abre essa possibilidade. Não falei de Campos Elíseos, o Fábio Luchetti vai falar do programa Porto Mais Gentil, deve falar um pouquinho de Campos Elíseos, e no debate, se alguém quiser, a gente fala um pouquinho, nós estamos começando, estamos modelando um PIO Campos Elíseos. Obrigado pela atenção.